Vamos de palavra no dia de hoje, que Deus abençoe muito o seu dia nesse dia. E eu quero compartilhar uma palavra com você que o Senhor Deus ele colocou no meu coração, que falou fortemente para mim, porque o Senhor é um Deus que, se você deixar, ele vai falar com você e ele vai trazer a resposta a qual você tanto precisa. Esses dias eu estava escutando na internet um rapaz falar que quando ele estava na igreja, ele estava doente, pobre, oprimido e ele estava totalmente perdido, mesmo estando na igreja. E quando eu escutei essa palavra, eu me lembrei que teve uma época também na minha vida que eu se encontrava dentro da igreja e eu estava triste também, perdida e vazia. Por quê? Porque eu estava na igreja, mas eu não estava com Cristo. E é essa a diferença entre estar em Cristo e estar na igreja. Quando nós estamos num templo físico, é gostoso, é muito maravilhoso, mas a melhor coisa que eu e você podemos fazer na nossa vida é não estar apenas no templo, mas estar em Cristo. E esse relacionamento de estar em Cristo é muito profundo. Esse relacionamento é desenvolvido diariamente ao acordar, na metade do dia, quando a gente vai trabalhar e principalmente quando você precisa perguntar algo, Deus ele vai te mostrar e ele vai te falar através da sua palavra e através da palavra de Cristo. Na Bíblia diz que quando Cristo ele subiu aos céus, ele falou: eu não vos deixarei a sós, eu deixo o meu Espírito Santo e ele será o Consolador, o amigo fiel. Deus ele é Jesus, a presença de Jesus, e Deus é tudo que eu e você precisamos. Então, não adianta estar no templo e estar vazio. Você precisa estar com Cristo, aonde é que você estiver, no templo, fora do templo, num passeio, no seu trabalho. E isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então, Deus ele me trouxe uma palavra aqui para mim que falou muito forte no meu coração. E essa palavra fala muito a respeito de cansaço, né? Na palavra do Senhor diz: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, fadigado, porque eu vos aliviarei. E essa palavra, ela é para você no dia de hoje, sabe por quê? Porque muitos estão fadigados, porque têm agido igualmente aquele homem a qual eu vi na internet, né? Ele já não acreditava mais em Deus e ele queria fazer tudo sozinho, porque ele compreendeu na mente dele que Deus não existe, vamos dizer assim. Mas eu venho falar ao contrário para você. Aprenda a fazer tudo com Deus. Aprenda a fazer tudo com Deus. Porque quando a gente faz tudo com Deus, tudo se torna muito melhor, muito mais fácil. O Espírito Santo do Senhor, ele vai nos direcionando para onde a gente tem que ir, com quem que a gente tem que falar. O Espírito Santo de Deus, ele abre portas, né? Ele nos resgata, ele é tudo. Isso tem acontecido na minha vida, né? Eu aprendi a agir com Deus, né? E Deus ele me trouxe uma palavra aqui que na verdade, essa esgotação, esse esgotamento, esse cansaço que muitas pessoas têm sentido é porque estão querendo fazer algo que é simples, estão transformando em algo difícil. E eu quero dizer também que Deus ele é algo simples. E todas as vezes que a gente tenta adulterar, inventar, criar, a gente fica cansado. Então Deus ele diz para você através desse vídeo aqui a qual você está assistindo: aprenda a ser simples, aprenda a fazer as coisas simples. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com simplicidade, faça o mais simples possível. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida
a gente não vai fazer uma vez só. A gente vai ter que fazer sempre. Às vezes é uma faxina, às vezes é uma comida, né? Às vezes é um trabalho repetitivo, que é cansativo. Às vezes é lidar com pessoas difíceis. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa fazer na simplicidade. Por isso que na palavra de Deus diz que o Senhor, Ele dá graça aos simples e aos humildes. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe que pode contar com as pessoas simples e humildes, porque Deus, Ele age na simplicidade, né? É engraçado que quando Jesus, Ele ia sempre curar, ele sempre perguntava, né? Você quer ser curado? Ele era muito simples, né? Por isso que os judeus não acreditaram em Jesus, por conta da simplicidade dele. Mas Deus, ele age através da simplicidade. Jesus era simples, ele agia simples, ele era uma pessoa que ele não tinha nada. Então a simplicidade, ela tira esse fardo que muitas vezes acaba nos sobrecarregando. Quando a gente inventa demais, quando a gente quer coisas demais, a gente começa a se esgotar, a nossa energia é drenada, aí vem os problemas de saúde, vem o cansaço mental. Por isso que hoje em dia, muitas pessoas estão tendo o quê? Burnout, né? Um cansaço excessivo. Por isso que muitas pessoas estão esgotadas, porque estão querendo complicar algo que é simples, e viver é simples. Aprenda a viver no simples. Então, Deus, ele me trouxe aqui essa palavra para dizer o seguinte, ó. Quando você for resolver algum problema, aprenda a ser uma pessoa simples e direta. Como assim, Ariane? Aprenda a ser uma pessoa simples e direta. Fale a verdade, fale aquilo que te machuca, coloque limites, né? Aprenda a colocar cercas aonde você está, porque Deus, ele vai trazer um alívio tão grande para sua vida que você nem vai imaginar. Tem lugares que a gente quer estar, tem pessoas que a gente quer estar, mas tem lugares e pessoas que nos esgotam tão grande emocionalmente que não vale a pena a gente insistir em estar. Então, você precisa, assim como eu, entender o valor da nossa energia. Você pode perceber que quando a gente é novo, a gente tá com aquela energia carregada, a gente pode gastar energia, a gente busca gastar energia e para não se ficar com energia acumulada, né? Você pode ver, os jovens, as crianças, né? Estão cheios de energia, mas depois, quando a gente vai completando 30 anos, 40 anos, a nossa energia, ela vai se esvaindo, né? E quando a gente deita para dormir, descansar à noite, é um cansaço, uma fadiga. Tem pessoas que estão tão esgotadas que não conseguem nem dormir, né? Mas a gente precisa aprender, você precisa aprender a não gastar a sua energia com aquilo que não é para gastar, entende? Então, quando a gente pensa demais, a gente gasta energia. Quando você idealiza algo demais, coloca expectativa, você gasta energia. E tudo isso vai se esvaindo até chegar ao preço e a conta para você pagar. Então, Deus, ele me trouxe aqui uma palavra que diz assim, ó. Venham a mim, né? Você que está cansado, sobrecarregado, que eu darei descanso à sua alma, que eu vos aliviarei. Então, você precisa aprender a não gastar energia com aquilo que não é para gastar, a estocar, né? Estocar para um momento que você vai precisar daquela energia. E principalmente, deixe tudo na sua vida o mais simples possível. Na nossa casa também é assim, né? A gente às vezes vai consumindo, vai comprando coisas que às vezes a gente não precisa daquilo. E aí, quando a gente vai ver, tem muitas coisas ali, né, acumuladas, e aquilo ali tudo é energia parada. Então, a sabedoria, ela começa quando a gente escuta e ouve o conselho de Deus para nossa vida. Então, esse cansaço, né? Esse cansaço que você está sentindo, esse cansaço que eu senti,
nos indicam algo. O quê? Torne tudo mais tranquilo, torne tudo mais simples, torne tudo mais leve, né? Aprenda a desenvolver essa leveza, essa simplicidade, porque é dessa forma que o Senhor Deus, ele age na nossa vida, né? Então, tem coisas que nos sugam muito, né? Nos desgastam muito, mas hoje o Senhor Deus, ele trouxe essa palavra para mim e para sua vida, né? Para dizer que às vezes esse esgotamento, esse cansaço é porque a gente complica algo que é fácil. A gente idealiza coisas que são simples e principalmente a gente coloca expectativa aonde não é para colocar. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje, né? Não perca seu tempo, não perca sua paciência, não esgote o seu tempo com aquilo que não vai te acrescentar. E antes de você assumir algum compromisso, né? Antes de você começar a idealizar coisas, né? Vamos dizer assim, pergunte ao Senhor, pergunte. Porque a princípio tudo parece muito fácil, né? Mas depois, com a gente vai andando, a gente vai caminhando, vai ficando cansativo, vai ficando mais difícil, né? Caminhar. E Deus, ele quer que a gente viva uma vida tranquila e leve, tá bom? Então medite sobre isso nessa palavra. O cansaço, ele nos ensina que a gente não pode negociar a nossa energia, né? Seja claro, seja direta, seja objetiva, né? Objetivo. Não fique rodeando, né? Aquilo que você precisa resolver, resolva. Aquilo que você não consegue resolver, entregue nas mãos do Senhor, porque nem tudo é pra gente carregar. Às vezes tem coisas que nem é pra gente resolver, que o tempo vai resolver, que a pessoa precisa amadurecer, que nós precisamos entender. Então, acalme, né, a sua alma, o seu coração e aprenda a não se esgotar por qualquer coisa, porque depois, mais para frente, chega a conta, né? O preço, ele chega das nossas escolhas. Então, escolha gastar a sua energia com sabedoria, tá bom? Que palavra abençoada, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque tem muitas pessoas se esvaindo, se esgotando, sendo que Deus, ele é simples, o Senhor, ele é simples, o Senhor, ele é bom, o Senhor, ele é perfeito, o Senhor, ele é maravilhoso e ele quer que você viva em paz, entende? E com energia para você vivenciar essa vida maravilhosa que o Senhor, ele tem para você, tá? Compartilhe essa palavra no dia de hoje, que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Deixe seu like para fortalecer o canal, tá bom? Até o próximo vídeo.